Eu adoro perguntas difíceis. Elas são maravilhosas para todos aprenderem mais. Se eu não souber responder, buscarei à noite informação na minha alma. Quem acha que não conseguiu visualizar com os olhos de Deus uma pessoa na vida eterna? O que você não conseguiu fazer ou entender? Não consigo imaginar a imagem da pessoa. Não consigo ver nada. Existem duas situações diferentes e a diferença é sutil. A primeira é ver e a segunda é saber que está vendo. Mas, se você sabe e entende que vê, já é um bom começo, é uma boa pilotagem. Não é preciso ver tudo em particular, pode ser somente uma sensação ou um pensamento. Devemos dizer a nós mesmos, devemos olhar essa pessoa com os olhos de Deus e explicamos para nós mesmos o que isso significa. Quer dizer que essa pessoa é saudável, que não tem problemas e que sua vida é eterna. Basta, nada mais. Não se fixem somente no que podemos ver fisicamente. Se nós sabemos que algo é de determinada maneira, então percebemos isso no campo óptico e se torna realidade para nós. Quando notamos algo, significa que é dentro de nós, dentro da nossa consciência. Quando a pessoa diz que não consegue, não pode ser verdade. Na realidade, é porque não entendeu bem o que deve ser feito, como criar a imagem ou o que foi pedido. Provavelmente deve ter pensado, entendido que deveria ver uma imagem extremamente detalhada. E se não viu dessa maneira, então pensa que não conseguiu realizar a prática. A pilotagem acontece de qualquer jeito, com uma imagem que não seja nítida ou cheia de detalhes. Se uma pessoa vê uma projeção como em um filme, como faz para saber se é uma mente racional, se é uma fantasia ou se está pilotando a realidade nesse momento? Se esse filme for positivo e faz com que se criem coisas positivas, não importa o nome que seja dado a ele, se fantasia ou procedimento ou pilotagem. Importante é que seja positivo. Não é necessário categorizar uma pilotagem porque a consciência criou e então pilotou dessa maneira a realidade. Quando eu comecei a pilotagem para uma pessoa que se encontra em grande dificuldade, vi o rosto do Grabovoi e pedi ajuda para ele. Como posso saber se a situação dessa pessoa vai melhorar e quando? Se uma pessoa pode ajudar outra alma a resolver um problema, normalmente a alma aceita a ajuda. Uma vez eu perguntei para o Grabovoi se devemos ajudar as pessoas que estão perto de nós só quando elas pedem. Porque se o karma dessa pessoa ou destino é passar por esta situação ou sofrimento, podemos perturbar o percurso de desenvolvimento. Provavelmente o seu percurso de desenvolvimento passa por essa experiência. Grabovoi respondeu: ajudar é necessário sempre. Não sabemos a escolha dessa pessoa. Não sabemos se a alma dela quer levar esse sofrimento até o final ou quer ajuda. Nós não, por coincidência, conhecemos essa pessoa. E é por isso que, quando ajudamos, nós sempre consideramos o livre-arbítrio. Não podemos bloquear o direito de escolha da outra pessoa. Não podemos entrar na consciência da outra pessoa. Não podemos forçar. O desenvolvimento de cada um de nós está em nossas mãos. Cada um de nós tem seu ponto de vista. Desde o início, Deus criou o livre-arbítrio. Nós não vamos contra algo que já, desde o início, foi criado por Deus. Usando hoje a tecnologia, não forçamos nada a ninguém. Não impomos nosso ponto de vista. Somente imaginamos essa pessoa eterna em um contexto da norma divina. Nesse momento, amamos esta pessoa. Podemos fazer isto? Se esta pessoa está pronta para receber o nosso amor, ok, recebe. Se não está pronta, não aceita. Mas nesse momento, essa pessoa recebe a oportunidade de mudar em positivo. Mas, se nós não damos a ela essa possibilidade, mesmo que queira, não poderá fazer nada. Esta é uma das poucas técnicas de verdade que podemos ajudar tantas e tantas pessoas, porque desse modo não nos envolvemos de maneira direta.
Mas, quando nós imaginamos uma pessoa com seus órgãos internos e procuramos melhorar o funcionamento do baço ou coisa parecida, isso sim é uma verdadeira pressão, forçar as coisas. Neste caso, se pergunta: quer ajuda? E se a pessoa responde que sim, essa técnica, olhando com os olhos de Deus, permite ajudar sem a necessidade de pedir permissão, consenso, autorização da pessoa. Podemos nos lembrar de quando quisemos ajudar alguém e falamos: olha, faz isso, existem técnicas, usa. Mas a pessoa parece uma parede na sua frente, não te vê e não ouve, e você não pode fazer nada diante disso. Grabovoi diz que Deus ajuda sempre a cada segundo. Ele envia informações como se fosse uma proposta que nos faz. E se a pessoa não aceita essa proposta, é porque ela está procurando outros caminhos. Imaginem que Deus caminha em torno de nós e nós procurando outras soluções. Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes os sinais são claros e nós fazemos de conta que não os percebemos? Temos várias técnicas para isso. Este é um problema maior, que é ajudar os outros, porque quando queremos fazer isso por nós é mais simples, mas quando queremos ajudar outras pessoas fica mais complexo. Agora quero ouvir como foi a experiência da pilotagem, olhando com os olhos de Deus para vocês. Eu vi uma pessoa com a qual não tenho um bom relacionamento. Eu vi essa pessoa saudável porque é uma pessoa doente, e vê-lo saudável foi um motivo de felicidade para mim. Vi uma pessoa com a qual tenho alguns conflitos. Primeiro vi que ela estava vestida com roupa escura, e depois apareceu o coração que brilhava nela e a fazia iluminada cada vez mais. Eu pensei numa pessoa porque eu pensei que se ela fosse feliz poderia me deixar ser feliz também. Estava refletindo que eu fiz a prática mais para mim do que para ela, mas entendi que funciona do mesmo jeito. A lei da evolução é harmoniosa e funciona para todos. Todos nós, inclusive nós mesmos, temos o direito a um desenvolvimento harmonioso. Se tivermos sempre muitos problemas para resolver, não será possível conseguir um desenvolvimento de maneira harmoniosa, porque estaremos o tempo todo resolvendo problemas. Então, com as pilotagens que não ocasionam problemas para as outras pessoas, vocês podem dessa maneira ajudar a si mesmos, porque estão harmonizando seus mundos. O homem pode fazer tudo aquilo que quiser na teoria. Bom, pode e não pode fazer ao mesmo tempo. Se não criar problemas para os outros, pode. Se vocês observarem aquela pessoa em um futuro eterno e, além disso, um pequeno desejo de que vá tudo bem para ela e que ela seja feliz, isso fará vocês também felizes e seremos felizes todos nós. Eu imaginei e pensei no meu marido que tem problemas de saúde. Ao invés de pensar nele, agora, pensei quando ele era jovem, belo, com cabelos longos. Sim, uma pilotagem assim funciona muito bem. Se falarmos de salvação global e desenvolvimento harmonioso e uma pessoa colocou na sua alma que veio para sofrer, a minha pergunta é: e se essa pessoa soubesse que poderia viver sem problemas? O problema dela seria ignorância? Então, falta a essa pessoa informação porque não conhece a possibilidade da salvação global? Absolutamente que sim. Por isso estamos aqui, para fechar as lacunas que faltam de conhecimento. Para o Grabovoi, o mundo foi criado por Deus. Ele sozinho, com amor e através do amor. Portanto, não existe maldade no mundo, porque foi criado a partir do amor. O mal não existe. O que existe é a falta de conhecimento. Quando existe ignorância, é difícil usar o amor eterno e a luz eterna divina. Então se criam problemas que, de verdade, nós percebemos como maldade, sofrimento, doenças. Quando pensamos numa pessoa num contexto de eternidade, nós mudamos, acima de tudo, nossa percepção, e isso é algo muito importante, e depois devemos somente manter essa imagem.
Segundo o que eu estudei sobre o Grabovoi, a alma é eterna e sabe tudo e não deixa nada de fora. O espírito que faz peripécias e vai criando situações através do corpo e acumula essas experiências de sofrimento. O importante agora é desenvolver a consciência para chegar a isso. Desenvolvemos o espírito e a alma. Isso é, damos permissão à alma. Enquanto eu pensava que esse era um exercício muito simples, na realidade aconteceu algo que me deixou surpreso. Eu pensava no meu filho e estava pensando que ele deveria seguir as minhas expectativas, esperanças em relação a ele e ao seu futuro, quando, imprevisivelmente, fui surpreendido vendo-o como um adolescente e depois um homem maduro. E depois vi aquele espetáculo que era ele com sua própria personalidade. Fiquei surpreso ao ver a personalidade da pessoa dele. A imagem que vi dele não correspondia ao que eu pensava. Quem interferiu na minha imagem anterior para mudar a minha imagem sobre o meu filho? Era uma sensação positiva? Super. Sim, era belíssima e como se superasse meus receios. Foi a sua consciência que mudou a sua perspectiva em relação ao seu filho. É um exemplo muito interessante. Aquilo que sinto agora é que estou nutrindo muitos medos que ele não possa melhorar, e na realidade existe um futuro belo e brilhante para o meu filho, e o universo está me fazendo ver por que ele era passivo diante dessa situação. Sim, a consciência fez um trabalho para superar os seus medos. Quando nós pilotamos, o que nós fazemos com a nossa consciência é somente o primeiro movimento, o primeiro passo, e depois colocamos um objetivo. Esse objetivo é olhar para essa pessoa com os olhos de Deus. E muitas vezes acontece o que aconteceu com você. Nós nos tornamos espectadores, vemos o que Deus projeta diante de nós. Deixe os medos, porque o medo não é um bom sentimento. Dessa maneira, damos a possibilidade à nossa consciência de pilotar da maneira correta, no caminho correto. Se tudo é harmonioso e criativo, pode seguir em frente. No entanto, se é negativo e não belo, é melhor bloquear esse negativo para não criarmos negatividade no futuro, porque isso também é uma pilotagem. Se uma pessoa é positiva, aproveite essa imagem e fixe essa sensação. Sinta essa liberdade. Desde o princípio, a consciência deve ser criativa. Desde o início, a nossa consciência nos foi dada pelas mãos de Deus, muito criativa. A consciência tem a tendência de criar coisas positivas. Se os nossos medos e nossas preocupações interferirem na nossa consciência e então começarmos a não acreditar tanto em nós mesmos, isso será expressado nos nossos processos de criação da realidade, porque existe uma falta de conhecimento. Quanto mais nós sabemos, mais evitamos essas situações. Como nós temos o hábito de dizer que as almas se encontram, no caso do Senhor que relatou sobre o filho, é como se a alma do filho tivesse dito: não se preocupe, não tenha medo, e projetou a imagem para o pai, para que o pai pudesse ficar tranquilo em relação ao futuro do filho. Certamente, existe um campo informativo que transmite as informações e essa informação foi percebida pela alma do pai. É como se agora eu me sentisse sereno em relação ao futuro do meu filho, como se eu tivesse somente que esperar que ele floresça. A outra alma pode mandar vários sinais para nós, e mesmo Deus pode enviar essas mensagens. É a mesma situação de quando uma pessoa é nervosa e nós ficamos dizendo: fica tranquilo, fica tranquilo. Não adianta, a pessoa continua nervosa. Mas há a possibilidade de entrar num nível criativo e num nível mais amplo da consciência. Vocês percebem que muitos de vocês mesmos conseguiram esse elevamento da consciência? Com este exercício, vocês sentiram na pele o que é a norma divina. Agora, o que deve ser feito é uma manutenção dessa sensação, não voltar nos antigos medos e tristezas. E quando vocês se apoiam nessa sensação, vocês serão capazes de resolver outras questões e dar outros passos à frente.
Falamos de resultado. Aqui está o resultado. Primeiro dia de curso e temos o resultado. Eu não consegui imaginar. Foi como se eu tivesse me fixado sobre a técnica e não deixei que as coisas fluíssem. Querendo ou não, o livre-arbítrio está na nossa mente, porque mesmo você mandando amor à pessoa que recebe é que vai decidir se aceita ou não. Somente pensando nestas estruturas, como é estruturada a alma, como é estruturado o espírito, falamos de coisas positivas, harmoniosas. Só de pensar nesses conceitos, nós nos tornamos sempre mais próximos da norma divina. Portanto, é muito lindo compartilhar esse tema. Se somos criados à imagem e semelhança de Deus, por que chegamos ao ponto de fazermos o mal? Não somos a imagem e semelhança de Deus? E quem disse que de verdade nós fazemos o mal aos outros? Mas existe o mal e as vibrações baixas e o sofrimento. O que devemos fazer com a dor? Não são vibrações belas. O que devemos fazer? Você sabe a resposta. Está dentro de você. Eu digo isso porque se estamos trabalhando para o bem da humanidade, para a salvação global e desenvolvimento harmonioso, quer dizer que existe o mal, porque senão não estaríamos trabalhando para isso. Vou compartilhar minha experiência. Para mim, as imagens não chegam sozinhas. Eu começo a procurar uma lógica. Então, se coloca dentro lógica e criação, esta lógica criativa se torna realidade. Quando eu comecei a usar a tecnologia do Grabovoi, eu tomei uma decisão. Eu passei a olhar cada pessoa que encontrava com os olhos de Deus. E fiz isso por 1 mês. E foi um experimento muito interessante. Cada pessoa que eu via, eu fazia essa pilotagem. Via a pessoa e a imaginava numa passarela infinita que andava para a eternidade. E repetia várias vezes, vendo essa pessoa muitas vezes nessa estrada ou passarela de ouro. Não dizia que ela estava saudável e feliz, porque isso é a lógica. Se a pessoa está na eternidade é porque ela está saudável e feliz, porque é assim na eternidade. Claro que se pode pensar sobre isso também, se quiser. Então, depois de 1 mês, aconteceu algo interessante. Eu deixei de ver nas pessoas coisas negativas. Perdi esse hábito, essa forma de ver as pessoas. E de um modo automático, essas pessoas me viam sem nenhum defeito. É belíssimo quando não se tem que forçar para ver alguma coisa de bom nas pessoas. Entendem a força desta técnica? Este exercício faz parte do desenvolvimento da sua consciência e é por isso que devemos entendê-lo e levá-lo para as outras pessoas. Aumentar o nosso nível de consciência. E para isso é necessário ação. Eu trabalhei em mim mesma. Se eu tomei uma decisão, então firmemente realizei as práticas. Não disse que faria por 2 horas, todos os dias, mas em qualquer momento livre. Se tenho 1 minuto livre, quando não estou fazendo outra coisa, se a mente está livre, então está pilotando desse modo. Grabovoi tem uma frase assim: no lugar de sofrer e pensar, é melhor pilotar. Naturalmente, essa é uma escolha de cada um, mas depende de todos nós a salvação global.